porque agora tem perguntas que eu vou colocar aqui que vai te nortear, que vai te ajudar a definir esse tom de voz para a empresa do seu cliente. Vamos imaginar que a empresa do seu cliente é essa daqui. Vou pegar uma imagem, gostei dessa aqui, vamos lá. Vamos imaginar, aqui ó, tá aqui na tela, um menininho. Então imagina comigo que esse daqui é a marca do seu cliente. Vamos imaginar essa marca sendo uma pessoa. Então tá aí, peguei aqui no Google uma imagem e aí você vai pensar comigo. Eu vou colocando aqui algumas sugestões e você vai refletindo aí junto comigo a marca do seu cliente como uma pessoa. Como que essa pessoa que está aqui se comporta? Então essa é uma das perguntas que você vai responder para você começar a definir o tom de voz da empresa do seu cliente. Qual que é a personalidade dessa pessoa? Como que ela se comporta? E quando eu trago isso aqui para você, eu estou realmente falando como se fosse uma pessoa. Então você vai imaginar a marca do seu cliente como uma pessoa. Como que ela fala? Vamos pôr aqui, como que ela fala? Ah, Diana, tá muito vago, isso aqui tá complicado, não estou entendendo. Vamos fazer o exercício aqui juntos, né? Como que ela se comporta? Como que esse menininho se comporta? Então vamos descrever ele aqui juntinho comigo. É um exercício e você precisa fazer para clarear a sua mente. Então como que essa pessoa se comporta? É uma pessoa mais descontraída, que gosta de assuntos descontraída, que gosta de assuntos mais leves e menos burocráticos. Eu estou desenhando uma personalidade aqui para a empresa. Qual que é a personalidade dela? A personalidade forte? Então vamos pôr lá. Personalidade forte e ao mesmo tempo que gosta de assuntos mais descontraídos, também aprecia conhecimento. Percebe que a gente vai descrevendo uma personalidade? E é exatamente isso que você vai fazer. Como que essa pessoinha fala? Usa um vocabulário mais descontraído, gosta de se comunicar de forma direta, sem enrolação. A gente vai descrevendo. Qual que é a outra pergunta que a gente pode colocar para fazer essa definição? Quais são as frases que ela mais utiliza? Vamos colocar aqui para você anotar aí. Quais são as frases que ela mais utiliza? Vou dar um outro exemplo aqui. Tem um cliente, e esse tipo de comunicação, em algumas vezes, você também vai definindo ao longo do trabalho com o cliente. Eu tenho um cliente que ele tem o costume de sempre falar belê. E a gente até criou uma figurinha do WhatsApp para ele mandar para os clientes escrito belê. Quando a gente grava vídeos com esse cliente, ele termina o vídeo falando belê. Então isso acaba sendo uma marca registrada dele. Então eu sempre falo que nós, né, que trabalhamos como social media, é muito importante estar atento, não só com os olhos, mas com os ouvidos. Se aquela empresa que a gente vai fazer tem que levar esse lado pessoal do cliente para a rede social, começa a perceber como que ele fala, como que ele se comunica. Claro que se ele fala muito palavrão, você não vai pôr palavrão na rede social, mas você começa a perceber as características daquela empresa, daquele empreendedor, né? Essa empresa costuma usar gírias, vamos por aqui. Com essas perguntas, você vai fazendo e vai moldando a personalidade dessa marca. Vamos colocar outras aqui. É uma empresa mais dinâmica? É uma empresa feliz? É uma empresa que é espontânea? E você vai respondendo e você vai definindo essa personalidade. Qual que é o sentimento que essa empresa passa para as pessoas conforme ela fala com essas pessoas? Qual que é o sentimento que quer despertar? É um sentimento de proximidade? É um sentimento de um lado mais humano? Não, é um sentimento mais divertido, mais extrovertido? Qual tipo de sentimento que essa empresa quer despertar? Qual o sentimento que essa empresa quer despertar naquela pessoa que está ali consumindo aquele conteúdo, né? Essa empresa, sempre que você leva um conteúdo na rede social, a empresa desperta na outra pessoa um sentimento. Então é importante você ter isso claro. O que as pessoas sentem quando elas olham para aquela empresa, quando elas veem aquela empresa, quando elas conversam com aquela empresa?
quais são os valores que ela carrega e o que que ela tem de tão especial que chama a atenção e difere das demais pessoas. E uma coisa que eu brinco, deixa eu até colocar inteiro aqui, que essas são as perguntas que você pode anotar para você identificar a personalidade e o tom de voz da empresa. Então, só recapitulando, eu coloquei aqui uma imagem, né, de um menininho e a gente foi desenhando a personalidade. Como esse menininho se comporta, qual que é a personalidade desse menininho, fui respondendo as perguntas aqui. Como que ele fala? Então ele usa um vocabulário mais descontraído, gosta de se comunicar de forma direta, sem enrolação. Quais são as frases que ele mais usa, que essa empresa mais usa? Tem alguma gíria? É uma empresa mais dinâmica? É uma empresa feliz? Ela é espontânea? Qual é o sentimento que ela passa para as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo ou que elas desejam passar? Isso aqui é um exercício que dentro do método GRS os alunos fazem para definir a persona daquele cliente. Por quê? Eu acabei de falar aqui que o Netflix usa esse tom de voz mais descontraído, porque eles entenderam que a maior parte do público, né, que está ali com eles é um público mais jovem e mais descontraído. Então eles utilizam essa forma de comunicação. E como que você define isso? Olhando muito para a persona do seu cliente. Então não pule essa etapa de definir a persona. Tem uma aula aqui no YouTube onde eu ensino passo a passo de como definir a persona do seu cliente. Então, se você junta aquele conteúdo com esse que eu estou te dando aqui, você vai ver que isso fica muito claro e muito prático de você definir para o seu cliente, tá? Então, conforme você dá personalidade, você percebe como a gente deixou esse menininho com a cara muito mais atraente? Porque agora você olha aqui para esse menininho que eu coloquei a foto aqui e você sabe qual que é a personalidade dele. Ele é mais irreverente, ele é mais descontraído, ele usa algumas gírias, ele gosta de uma comunicação direta e prática. Diana, o que que isso tem a ver? Isso aqui tem a ver que se você conhece essa persona, você sabe o que que aquela persona gosta, como que ela gosta de se comunicar, você vai alinhar o tom de voz da empresa exatamente como essa persona gosta de consumir. Então você vai conseguir definir esse tom de voz da empresa alinhado com o tom de voz que aquele consumidor utiliza. E isso conecta, isso gera interação, isso gera engajamento. Então eu falo, quem é fazedor de post não sabe fazer essa análise, não sabe fazer essa definição. Se você está aqui comigo, é para você aprender a se diferenciar, aprender a dar esse diferencial para o seu cliente. É importante você aprender a fazer isso. Eu fiz você pensar aqui a marca do seu cliente sendo uma pessoa, para você literalmente entender esse conceito de tom de voz. Quanto mais humano aquela marca for, ela vai se conectar mais ainda com os seus seguidores, com as pessoas que estão ali para consumir aquele conteúdo. Se for uma empresa corporativa, o que que acontece? Quanto mais humana ela for, mais transparente, mais ela vai se conectar perfeitamente com o público. Ah, Diana, significa que eu tenho que sair fazendo para o meu cliente conteúdo totalmente descontraído como Netflix? Não. Por isso que é importante você tirar um tempo e definir o cliente ideal do seu cliente. Porque se é um público mais jovem, você sabe que no momento de você fazer uma legenda ali para um conteúdo dele, você vai poder utilizar emojis, você vai poder utilizar uma linguagem mais descontraída. Se é um público um pouco mais velho, você vai ser um pouquinho mais formal. Se é uma empresa totalmente formal, você sabe como você vai conduzir esse conteúdo. Roteiros de vídeo são baseados também no tom de voz daquela empresa. Então é extremamente importante você saber definir isso. Quando você sabe o tom de voz da empresa que aquela empresa vai utilizar, você vai atingir o coração daquele cliente. A marca, ela vai se tornar uma marca autêntica, tendo uma comunicação com o cliente e ela vai atribuir esse tom de voz nas redes sociais, nas legendas, nos roteiros de vídeo, nos stories, na comunicação do WhatsApp. Então você acaba transformando aquele tom de voz, aquela marca ela se torna uma pessoa e ela tem essa conexão.
Um exemplo de vida real que acontece comigo. Ontem, eu fui pedir no WhatsApp de uma empresa, eu fui pedir, saiu correndo e saí pedir um lanche, né, depois, mas enfim, eu fui pedir um lanche e a empresa é toda descontraída, me manda figurinha, conversa comigo, na hora de perguntar me chama pelo nome, na hora de perguntar o meu endereço: "Ai, você tá no mesmo lugar ainda ou mudou e tudo mais?". É uma comunicação totalmente fluida. O cliente, ele se sente diferente. Ah, e por mais que esse número esteja salvo no WhatsApp dele lá, esteja o meu nome lá, é um atendimento totalmente personalizado. E toda vez que um cliente tiver um atendimento personalizado, ele vai se sentir importante. E isso vai diferenciar aquela empresa das demais empresas, tá? Isso é muito importante. Algumas coisas, alguns detalhezinhos, a gente que é social media vai entendendo e pegando conforme a gente vai caminhando ali junto com o cliente.